última hora foi preso o homem suspeito de levar aquela mala com pedaços de um corpo humano até a rodoviária de Porto Alegre. Imprensa, vamos ouvir o delegado desse caso, Mário Souza. Da investigação, os investigadores, muitos ali com 10 anos, outros 15 anos, outros 20 anos de experiência. Foi, para a maior parte deles, o caso mais difícil que eles trabalharam. Para mim, especialmente, acredito que para o delegado André também, mas falo por mim, foi o caso aqui no DHPP, nesse período, chefe e subchefe, mais difícil que nós enfrentamos, mais que o mineiro, o caso do mineiro desaparecido. Esse caso foi mais difícil. E foi difícil porque o perfil, né, a conduta e todo o contexto que envolve o homicida, né, esse criminoso, era muito diferente. Um criminoso com uma idade mais elevada, 65 anos, extremamente educado, né, frio, aparentemente muito inteligente, que realizou esse ato brutal contra essa vítima. Além disso, se vocês observarem, nós já vamos passar aqui um breve resumo aqui com o PowerPoint, eu e o delegado André vamos apresentar, mas antes eu quero dizer que, se vocês observarem, existe prazos entre o primeiro ato, que foi 13 de agosto. 13 de agosto? 13 de agosto. O segundo ato, 20 de agosto, né? O primeiro abandono de partes do corpo da vítima, 13 de agosto, e o segundo abandono das partes do corpo, 20 de agosto. Em locais diferentes, contextos diferentes e com prazo de 7 dias de uma ação para outra, do criminoso. No primeiro momento, um local ermo, que ele certamente estudou o local, pelo que nós apuramos, e no segundo momento, um local talvez o mais movimentado do estado, que foi a rodoviária de Porto Alegre, rodoviária da capital do Rio Grande do Sul. Ele lançou ali realizou o segundo abandono do corpo, de partes do corpo. E, nesse cenário, nós tivemos muitas dúvidas, foi um crime muito difícil, porque ele se expôs propositalmente. A rodoviária tem câmeras, tem muitas pessoas circulando, tem a presença das polícias, enfim, que mesmo assim o homem foi até esse local e guardou, depositou no guarda-volumes da rodoviária, fazendo o pagamento, o registro, enfim, de uma mala, arrastou a mala pela rodoviária. Nós vamos liberar os vídeos agora de tudo isso, as fotos, tudo que nós temos aqui que é possível liberar nesse sigilo da investigação. Algumas coisas ainda vão ficar no sigilo processual, é claro. E pagou lá o guarda-volumes e deixou a mala nesse local. Então nós nos perguntávamos, por que ele fez isso? De se expor no segundo momento. Será que foi ele que cometeu o delito? Será que não foi? Foi ele. E ele fez isso, nós vamos aprofundar isso depois, mas ele fez isso certamente com uma intuição de afrontar a sociedade, por algum motivo, afrontar o Estado, afrontar a polícia, deixou pistas falsas no guarda-volumes, dentro da mala, fez denúncias falsas para a polícia, provavelmente foi ele, é claro, pelo contexto, porque as denúncias são sigilosas, mas pelo contexto e pelo que nós já identificamos nos materiais que ele tinha com ele, provavelmente ele também lançou mão dessa estratégia. Então isso, de certa forma, nos preocupou, e eu estava muito preocupado, e externei isso para a senhora subchefe de polícia na terça-feira, para o chefe na quarta-feira, porque parecia que ele estava querendo controlar os atos do Estado, os atos da polícia. Parecia que ele estava querendo ficar um passo ou dois à frente da polícia. Então, por isso que a dedicação foi total, para que nós conseguíssemos identificar ele primeiramente e depois localizar. Depois da identificação, nós usamos todas as técnicas modernas de investigação, mas o que resolveu um ponto crucial da investigação foi a investigação tradicional, chefe, clássica. Foto e os policiais nas ruas, civis, caminhando numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, na Zona Norte, ponto por ponto, conversando com testemunhas, com pessoas, para tentar identificar
esse homem com máscara, óculos, boné, roupas largas e luvas. Então, essa investigação clássica da Polícia Civil foi fundamental para que nós pudéssemos pegar o fio da meada e depois fazer todo o percurso que ele fez. Ele saiu da rodoviária, nós vamos aprofundar isso adiante, mas ele saiu da rodoviária, ele foi até a rodoviária, largou o material, a mala, perdão, com as partes do corpo dentro, saiu da rodoviária, foi para... Não vamos falar isso aí. Foi para a zona norte da capital, foi para um comércio, adquiriu bebidas alcoólicas e foi para uma pousada próximo desse comércio para fazer esse trajeto. Os policiais foram refazendo o trajeto e conseguiram, no comércio, depois de muitas horas, foram talvez mais de 40 horas, 30 horas de filmar, 40 horas aproximadamente de câmeras, por exemplo, porque não foi só câmeras, mas das câmeras, para captar o exato momento que ele tirou a máscara. Em um momento ele tirou a máscara, no comércio, e aí foi possível a identificação do rosto. Mas nós tínhamos um rosto, mas não sabíamos quem era. De novo, voltamos à técnica antiga e clássica da polícia de ter que buscar, de alguma forma, encontrar esse rosto. Usamos, ou tentamos usar algumas técnicas modernas também, mas a técnica nossa clássica deu certo, porque algumas pessoas, felizmente, reconheceram ele. E aí conseguimos, aí sim, com nossos sistemas, identificar esse homem. A partir disso, nós tínhamos também várias possibilidades. Se ele teria saído do país, que era a primeira possibilidade, depois do Estado, e que, no mínimo, ele não estaria mais na capital. E esse trabalho começou e continuou acontecendo para que nós pudéssemos o encontrar. Felizmente, ele estava na capital, na zona norte da capital, em um outro local, uma outra pousada. Nós representamos, eu quero destacar isso, ao Poder Judiciário durante a madrugada, e o Ministério Público e o Poder Judiciário concederam a ordem judicial com muita sensibilidade e muita brevidade. Foram muito céleres, o Poder Judiciário, o juiz do plantão e o promotor de plantão foram céleres, André? Depois tu puder reforçar isso. Foram muito céleres e concederam a ordem judicial com a quantidade enorme de elementos informativos e provas que nós tínhamos, e nós conseguimos obter a decretação da prisão preventiva desse homem. E a partir disso, nós conseguimos fazer o trabalho e o encontrar aqui em Porto Alegre e realizar a prisão.